Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Unifev. Começa agora a segunda edição do TVU Jornal desta quarta-feira, 31 de agosto. Veja os destaques de hoje. O Senado condena Dilma Rousseff à perda do mandato de presidente da República, mas mantém os direitos políticos da petista. Total de pessoas desempregadas no país corresponde à população da capital paulista, a cidade com o maior número de habitantes do Brasil. E um astrônomo amador da região comenta sobre a mais nova descoberta espacial, anunciada recentemente pela revista científica Nature. É o planeta Próxima B. É agora no TVU Jornal. A gente começa esta edição falando sobre o fato histórico que marcou esta quarta-feira, 31 de agosto, o fim do julgamento do processo que pedia o impeachment de Dilma Rousseff lá no Senado. Os trabalhos começaram na última quinta-feira e terminaram hoje, quase uma semana depois. Eram necessários os votos de 54 senadores para condenar a presidente da República por crimes, aliás, de responsabilidade e afastá-la definitivamente do cargo. Mas a votação ficou assim: 61 votos a favor, 20 contra e nenhuma abstenção. Veja a sentença que foi lida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7 e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment instaurado contra a presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016. A petista perdeu o mandato, mas teve os direitos políticos dela mantidos. A segunda votação, que foi para decidir justamente sobre esse assunto, teve o seguinte resultado: 42 votos a favor, 36 contrários e 3 abstenções. Ronaldo Caiado, líder do Democratas no Senado, publicou na página dele no Facebook, logo depois que a sentença foi anunciada, que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal da decisão de fatiar a votação das penas do impeachment. Ele diz que o artigo 52 é muito claro ao dizer que a pena para o impeachment pressupõe a cassação e a inabilitação para exercer cargo público. Ele considerou um absurdo que Dilma seja cassada, mas que esteja apta a ocupar qualquer cargo público. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff informou que vai ingressar com pelo menos 2 ações no Supremo Tribunal Federal, questionando o processo de impeachment concluído hoje no Senado. Segundo o advogado de defesa dela, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, não há justa causa para o impedimento e houve sim cerceamento de defesa em várias fases do processo. As informações são da Agência Brasil.
E por volta das 4h30 da tarde, Michel Temer foi empossado oficialmente presidente da República durante uma cerimônia no Senado. E em sua primeira declaração, depois de receber a sentença, a ex-presidente Dilma Rousseff fez um discurso duro no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde recebeu a imprensa. Ela afirmou que o impeachment é um golpe parlamentar e prometeu fazer forte oposição ao governo de Temer, do PMDB, e que haverá contra ele a mais firme, incansável e energética oposição que um governo golpista pode sofrer. E veja agora o que é notícia hoje no Noroeste Paulista com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Um supermercado de Santa Albertina foi assaltado ontem à tarde. Segundo informações, 2 homens encapuzados entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo. Os funcionários disseram que os bandidos estavam armados. A polícia tenta descobrir quem são os assaltantes. Um homem de 44 anos morreu nesta madrugada depois de ser atropelado por um carro na rodovia Luciano Arnaldo Covolan, no trecho perto de Penápolis. O motorista que o atropelou disse à polícia que o homem estava no meio da pista e que não conseguiu vê-lo por causa da chuva. Ele foi ouvido e liberado, mas vai responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Um homem de 40 anos foi atropelado por um trem na última segunda-feira à noite em Santa Fé do Sul. Segundo os bombeiros, a vítima estava em cima de um dos vagões quando se desequilibrou e caiu na linha férrea. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa da cidade, onde continua internado em estado estável. O Detran de São Paulo vai leiloar amanhã 521 carros e motocicletas apreendidos por infrações de trânsito em Fernandópolis. Do total, 118 veículos serão vendidos com direito à documentação e vão poder voltar a circular. O leilão será presencial e online, a partir das 10 horas da manhã. Já é possível dar lances no site euamoleilão.com.br e os interessados em ver os veículos podem se dirigir ao pátio do Detran de Fernandópolis, aberto amanhã das 9 às 9h45 da manhã. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Os alunos do 9º período do curso de Medicina da Unifev começaram neste mês o estágio supervisionado, conhecido como internato. Veja como vai funcionar na reportagem de Gabriele Ferreira. Desde o início do mês, consultórios municipais e Santa Casa de Votuporanga estão assim, repletos de estudantes do curso de Medicina da Unifev, que iniciaram o internato, como é chamado o estágio supervisionado. Agora, 57 alunos prestam atendimento em diferentes áreas. O curso de Medicina ele tem 6 anos para formação. 35% dessa carga horária tem que ser destinada à parte prática, ao chamado estágio. É estágio na parte prática hospitalar, que pega a atenção básica e a parte hospitalar. Então, ele fica confinado a esse atendimento nesse período de internato. Rafaela, Vinícius e Paula estão cursando o 9º período de Medicina e veem no internato uma oportunidade de vivenciar a rotina da profissão no contato direto com os pacientes. São divididos mais ou menos 3, 4 pacientes por aluno para a gente acompanhar tudo, ver a ficha de admissão, fazer evolução junto com os médicos, que eles sempre acompanham a gente. É a primeira vez que a gente tem uma experiência mais real assim, do que é ser médico. Eu acho que até agora a gente aprendeu a medicina e agora a gente está aprendendo o que é ser médico, com a rotina deles, como é que funciona aqui dentro do hospital e o que realmente faz. Estou achando incrível, estou conseguindo aprender muito mais do que eu já tinha aprendido na parte teórica, né, nesses 4 primeiros anos na faculdade. A coordenadora do internato reforçou ainda que o benefício não é só para os alunos, mas também para os pacientes, que terão os alunos presentes nos locais de atendimento. O paciente ele vai ficar mais assistido ainda, porque uma vez que ele já tem o médico dele responsável, ele ainda vai ter o interno que está o tempo todo ali avaliando, melhorou, cobrando o exame, colhendo uma história com mais calma, com mais paciência, né, para esse paciente.
O Colégio Unifev, em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, promove no próximo dia 10 o FUVESTão. É um simulado gratuito aberto a qualquer aluno que esteja cursando o ensino médio. A avaliação, composta por 90 questões de múltipla escolha, começa à 1 da tarde na cidade universitária. Os 100 primeiros alunos classificados em todo o país e os treineiros mais bem colocados em cada área de conhecimento levam prêmios como notebooks, tablets, calculadoras científicas e pendrives. E os estudantes que fizerem mais de 55 pontos nesta prova também concorrem a diversos smartphones. E em instantes você vai ver como funciona o programa da Associação Comercial de Votuporanga, que tem ajudado muita gente a conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Não saia daí, a gente volta já já. Vamos ver agora a agenda dos candidatos a prefeito de Votuporanga? O candidato João Dado, do Partido Solidariedade, visita pela manhã as empresas Coferpol, Nutani e Croque Alimentos. À tarde, ele visita uma empresa de mototáxi e uma indústria. À noite, ele passará no Centro de Convenções e no Rotary Club 8 de agosto. O Oswaldo Carvalho, do PMDB, visita 2 empresas que não foram divulgadas pela sua assessoria. Pela tarde, participa de reuniões e à noite uma reunião no bairro Vila Aureliano. O candidato Roberto Lamparina, do PSOL, pela manhã grava o seu programa e à tarde estará em campanha pela cidade. O fantasma do desemprego tem tirado o sono de muita gente. Hoje, o total de pessoas paradas no país corresponde à população da capital paulista, a cidade com maior número de habitantes do Brasil. Aqui em Votuporanga não é diferente, não. Por isso, a Associação Comercial está mantendo um programa para ajudar as pessoas que estão em busca de um trabalho. A taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre encerrado em julho em 11,6%. Um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, de fevereiro a abril, que foi de 11,2%. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que 11 milhões e 800 mil brasileiros estão desempregados. Só nos últimos 3 meses, 436 mil pessoas ficaram sem um emprego. O desemprego trouxe também uma queda significativa no número de carteiras assinadas. No trimestre fechado em julho, a queda foi de 3,9%, o que equivale a 1 milhão e 400 mil pessoas. A situação não é diferente aqui em Votuporanga. Leandro faz parte desses quase 12 milhões de brasileiros que estão parados. Ele trabalhou numa usina por 7 anos e há 2 meses está desempregado. Bastante currículo entreguei, já entreguei tudo dos comércios, as indústrias também, procurando ver se arruma um emprego. E até agora nada? Não, até agora nada. Para ajudar as pessoas desempregadas, a Associação Comercial de Votuporanga possui um departamento de recursos humanos que recebe currículos e indica candidatos para empresas. Segundo o responsável pelo setor, é cada vez maior o número de pessoas que procuram pelo serviço. Por mês, a gente consegue passar de 100 currículos recebidos. Para fazer parte desse programa, é muito simples. O telefone é 3426-4044. A quarta-feira teve chuva e até friozinho em praticamente todo o estado de São Paulo, mas o tempo deve firmar a partir de amanhã, como explica melhor para a gente agora a Gabriele Ferreira, na previsão do tempo. Olá, a partir desta quinta-feira, os radares meteorológicos detectam tempo estável e sem previsão de chuva e deve continuar assim também na sexta-feira. Na capital paulista, o dia é de céu nublado com possibilidade de garoa fraca durante a noite. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 21 graus. Em Rio Preto, o dia é de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 12 e 26 graus.
Em Votuporanga, a quinta-feira também será de sol entre poucas nuvens. E a umidade do ar volta a ficar abaixo do ideal, com mínima de 48%. A temperatura varia de 11 a 28 graus. Até mais! A descoberta recente anunciada pela revista Nature empolgou cientistas e astrônomos no mundo inteiro. É que um planeta próximo do nosso sistema solar tem grandes possibilidades de ser habitável. A possibilidade de existir vida em outro planeta está cada vez mais próxima de ser desvendada. Isso por conta desse mais novo planeta descoberto e que recebeu o nome de Próxima B. Ele fica a uma distância de 7 milhões de quilômetros da sua estrela. Isso equivale a apenas 5% da distância entre a Terra e o Sol. Pela composição, já comprovou que ele tem água líquida, água sólida. Ele é um planeta rochoso e que recebe uma certa atividade da estrela que compõe ele, o calor que é o necessário. E se existe água, se existe solo, a projeção de que tem o oxigênio e os componentes da Terra, possa ter até vida. O estudo do novo planeta começou há alguns anos, mas só agora os astrônomos conseguiram chegar a esta primeira conclusão. Mas muitos outros estudos ainda precisarão ser feitos. Esses chips ajudarão a saber um pouco mais do novo planeta e até mesmo se um dia o ser humano poderá fazer dele a sua casa. A ideia é lançar nanonaves, para que chegue até esse planeta, porque uma viagem para lá hoje para colher mais dados demoraria em cerca de 30 mil anos. Impossível para nós com a tecnologia que temos hoje, Mas os telescópios que fazem a espectroscopia e tudo mais, vai conseguir novos dados sobre esse planeta. A cada descoberta percebemos que o céu tem muito mais que estrelas e todo mundo pode participar de cada nova descoberta. Todo esse trabalho feito pela ESO, no caso, ele é aberto publicamente. Tanto você é publicado nas redes sociais e no próprio site da ESO. Você tem como acompanhar o que está acontecendo nas novas pesquisas e principalmente agora com essa entrada desse novo planeta aí, que vai ser o que vai gerar as futuras estações espaciais aí que vão ter e os novos telescópios grandes, de grande porte, A equipe de mais de 30 cientistas analisou dados coletados a partir de 2 telescópios do Observatório Europeu do Sul entre 2000 e 2014 e de uma série de observações feitas ainda entre janeiro e março de 2016. E a seguir a gente atualiza para você as notícias do esporte. A gente volta já. Olá, boa noite. Você que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, momento do nosso comentário esportivo. E hoje, quarta-feira, é dia de falar de Copa do Brasil. Tem jogos aí, tem rivalidade, Rio, São Paulo, Fluminense e Corinthians. E o jogo 9h45 da noite e o Corinthians está com problemas para essa partida. Para começar, Elias está de saída do Corinthians, acertando aí com o Sporting lá de Portugal. E outra notícia ruim que veio ontem também do Corinthians, do centro de treinamento, o jogador Danilo, que costuma ser o talismã do Corinthians em clássicos contra times de São Paulo, sofreu uma lesão séria, fratura em tíbia e fíbula e não deve mais atuar pelo Corinthians na temporada. Passar aqui os jogos de hoje, começar falando os jogos da semana passada. A Copa do Brasil está na etapa de oitavas de final. Iniciou na semana passada com o Santos vencendo o Vasco por 3-1, o Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio 1-0, o São Paulo foi derrotado em casa 2-1 para o Juventude, Atlético Mineiro e Ponte Preta empataram em 1-1 e hoje, daqui a pouquinho, o primeiro jogo aí que abre esta quarta-feira de futebol, Palmeiras e Botafogo da Paraíba jogam às 7h30 da noite, o Fluminense joga contra o Corinthians às 9h45, Internacional e Fortaleza no mesmo horário, e amanhã, concluindo aí os jogos de ida da oitava de final da Copa do Brasil, o Botafogo do Rio de Janeiro enfrenta o Cruzeiro às 8h da noite. E hoje também tem jogos aí da Copa Sul-Americana. Às 5h da tarde jogaram, aliás, o Coritiba e o Vitória, o Sport joga contra o Santa Cruz, mais à noite, Flamengo joga contra o Figueirense e a Chapecoense enfrenta aí a equipe do Cuiabá. Ainda falando de notícias de esporte, Votuporanga se prepara aí
está nos preparativos do dia 12 ao dia 24, e Votuporanga aí vai concorrer em 10 modalidades: atletismo, biribol, bote, ciclismo, dama, judô, natação, enfim, taekwondo, tênis masculino, kickbox, enfim, várias modalidades aí que Votuporanga se classificou para os Jogos Abertos. Essa delegação aí que deve reunir aí os maiores atletas, é a maior competição entre cidades do Brasil, e Votuporanga está muito bem representada. E só para terminar, quase tudo certo aí para a cidade ser uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma tradição, o maior campeonato de juniores do Brasil, é realizada sempre no mês de janeiro. Votuporanga foi uma sede em 2014 e está quase tudo certo aí para Votuporanga sediar novamente em 2017. Tanto é que na segunda-feira agora, a partir das 8 horas da manhã, tem seletiva para jogadores de 97 a 2000, nascidos nessa faixa etária aí, para formar o elenco aí para a Copa São Paulo Futebol Júnior. Então quase tudo encaminhado aí para Votuporanga mais uma vez receber a maior competição de juniores do Brasil. São esses os destaques. Eu volto amanhã com todos os resultados desses jogos aí da Copa do Brasil. Bom, e assim a gente termina esta edição do TV O Jornal, e o Brasil termina esse último dia do mês de agosto com um novo governo. Como a gente viu aí, Michel Temer, do PMDB, assumiu oficialmente hoje à tarde e definitivamente a presidência da República em uma cerimônia no plenário do Senado. Mais informações sobre o assunto você acompanha durante a nossa programação. A gente se vê aqui amanhã, 6:45, eu te espero. Até lá!